Eu sei o que você está sentindo agora. Essa inquietação, essa sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando tudo ao redor parece estar no lugar. É uma dor que não tem nome, um vazio que aperta o peito, especialmente quando o silêncio da noite chega e você fica sozinho com seus próprios pensamentos. Você trabalhou duro, construiu uma vida, talvez uma família, uma carreira sólida. Mas existe uma parte de você que ainda está buscando, ainda está correndo atrás de algo que nunca chega. Uma validação que parece sempre escapar, não importa o quanto você se esforce. Eu já estive exatamente nesse lugar. E, acredite, eu corri mais do que a maioria. Corri por 70 anos, talvez mais, atrás de um sentimento de suficiência que eu achava que viria com a próxima conquista, com o próximo reconhecimento. Mas ele nunca vinha. Eu sou o William, tenho 77 anos. Não sou um guru, não tenho respostas prontas ou fórmulas mágicas. Eu não sou um homem que alcançou o sucesso e agora te ensina a fazer o mesmo. Eu sou apenas um homem que viveu muito, que errou muito, e que, só agora, no fim da vida, começou a entender o que realmente aconteceu comigo. Minha credencial é o tempo. As décadas de noite sem sono, as comemorações vazias, os relacionamentos que se esvaíram. É a experiência de ter chegado ao topo da montanha que todos me disseram para escalar, e ter descoberto que lá não havia nada além de vento gelado e uma vista bonita que não me aquecia o coração. Eu estou aqui para falar com você sobre essa busca incessante, sobre essa sensação de nunca ser o suficiente. Porque essa é uma história que se repete em muitos de nós, homens. Uma história que começa muito antes do que imaginamos, e que nos molda de maneiras que só percebemos muito tarde. Nós fomos ensinados, de geração em geração, que o valor de um homem está no que ele produz, no que ele conquista, no que ele pode oferecer. É como se a gente fosse um banco, e nosso amor, ou presença, fosse um empréstimo condicionado a um bom desempenho financeiro ou a uma garantia material. Você tem o carro novo, a casa dos sonhos, a carreira que muitos invejam. Você acumulou diplomas, bens, talvez até um certo poder. Mas, no fundo, você ainda sente aquela pontada de invisibilidade, como se você mesmo não se visse de verdade, a não ser através dos olhos de quem você quer impressionar. É como se, no fundo, você estivesse esperando que alguém, ou alguma coisa externa, viesse finalmente preencher aquele espaço oco que você carrega. E quando isso não acontece, a culpa te corrói, a vergonha de não ser feliz te consome, e a raiva contida borbulha por dentro. Essa dor sem nome, esse despertar tardio, é real. E não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você finalmente está pronto para olhar para o que realmente importa, para a raiz de tudo isso. E eu vou te contar como essa raiz foi plantada em mim, e como eu a reguei por tanto tempo. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muitas expectativas. Eu me lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, e tinha feito um desenho colorido para ele. Era um barco, com um sol sorridente. Corri para mostrá-lo, orgulhoso. Ele estava lendo o jornal, na poltrona da sala. Olhou para o desenho por um segundo, sem mover a cabeça, e disse: "Muito bom, filho. Agora vai lá fora, brincar. Eu estou ocupado." Nem um sorriso, nem um abraço. Apenas um, muito bom, como quem despacha uma tarefa. Eu aprendi ali, sem que ninguém me dissesse, que o amor, a atenção dele, não era algo que eu recebia por ser eu. Era algo que eu precisava merecer, conquistar. E um desenho, por mais colorido que fosse, não era o suficiente. Mais tarde, na escola, as notas altas eram o passaporte. Eu trazia um boletim com 10 em tudo, e aí sim, ele me olhava, me dava um tapinha no ombro e dizia: "Esse é meu filho." Era como se meu valor fosse medido em números, em troféus, em aprovação externa. Eu vi meu pai se vangloriar dos meus feitos para os amigos dele, no clube. Mas em casa, nunca houve uma conversa profunda, um momento de vulnerabilidade. Eu era um projeto, uma extensão do que ele queria para si, não um ser humano com sentimentos próprios. Essa foi a base. A crença de que eu só seria amado, só seria visto, se eu fosse útil, se eu produzisse algo que os outros valorizassem. Eu cresci com a sensação de que, se eu parasse de correr, de provar meu valor, eu simplesmente deixaria de existir para ele. Eu seria esquecido, como um brinquedo velho. Então eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Na faculdade, fui o melhor da turma. No primeiro emprego, o mais dedicado. Eu subia degraus corporativos com uma velocidade impressionante. Minha mesa era a maior, meu escritório tinha a melhor vista. Eu cheguei ao topo da minha empresa antes dos 50. Tinha dinheiro, respeito, uma casa enorme, 2 carros na garagem.
Tudo o que me disseram que traria felicidade e preencheria aquele vazio. Eu tinha tudo, absolutamente tudo. Mas à noite, na minha sala, com a cidade lá embaixo, eu sentia um buraco no peito que nada preenchia. Era um vazio gelado, um eco de todas as expectativas não cumpridas, não as minhas, mas as dos outros. Aquele mesmo vazio que eu senti quando meu desenho não foi o suficiente. Eu tinha o mundo aos meus pés, mas me sentia completamente sozinho. E o pior, não conseguia entender por quê. Eu tinha seguido o roteiro. Eu tinha vencido. Por quê, então, essa sensação de que tudo era uma farsa, de que eu era uma farsa? Esse mesmo padrão se repetiu nos meus relacionamentos. Eu achava que dar a eles o que eu não tive era o suficiente. Minha esposa, meus filhos, eu os cobria de bens, de oportunidades. Mas eu não dava a mim mesmo, a minha presença genuína. Eu era o provedor, o solucionador de problemas. Se um filho tinha uma dificuldade, eu resolvia com dinheiro ou influência. Mas se ele vinha com uma dor no coração, uma dúvida, um medo, eu não sabia o que fazer. Eu ficava mudo, ou dava um conselho prático e vazio. Eu não sabia como estar presente, como apenas ser com eles. Eu não sabia como ouvi-los sem julgar, sem tentar consertar. Porque ninguém havia feito isso por mim. Eu só sabia interagir quando havia uma necessidade a ser suprida, uma falha a ser corrigida, ou um sucesso a ser celebrado. Sempre algo condicional. Com o tempo, a distância entre nós cresceu. Meus filhos, agora adultos, me tratam com respeito, sim. Mas é um respeito formal, distante. Não há a intimidade, o carinho que eu via em outras famílias. Não há o abraço espontâneo, a risada solta sem motivo. Há uma lacuna, um espaço que eu, sem querer, criei. Eu via o Roberto, meu vizinho. Ele nunca foi um homem de grandes posses. Dirigia um carro modesto, morava em uma casa simples. Mas tinha um sorriso leve. Os filhos dele o abraçavam de um jeito que os meus nunca me abraçaram. E ele falava com eles sobre a vida, sobre os medos, sobre os sonhos. O Roberto não estava correndo atrás de nada. Ele já se sentia completo. Eu o observava, e sentia uma pontada de inveja, uma vergonha por ter buscado tanto e encontrado tão pouco, enquanto ele, sem buscar, tinha o essencial. Havia também o Carlos, um amigo antigo. Ele, como eu, continuou a perseguir. Aos 70 anos, ainda falava em próximo grande negócio, em deixar um legado. Mas seus olhos eram cansados, e a solidão em sua voz era palpável. Ele ainda não havia parado de correr. Suficiência não é ter tudo. Não é acumular. Não é provar para o mundo, ou para o seu pai, ou para quem quer que seja, que você é digno de atenção ou amor. Suficiência é sentir que você já é o bastante, exatamente como você é, sem precisar de nenhum troféu a mais, de nenhum elogio externo. É a liberdade de não ter que performar, de não ter que se encaixar em uma caixa criada por outros. É a paz que vem de se permitir ser vulnerável, de se permitir sentir, de se permitir simplesmente estar. É a presença, a sua própria presença, que você tanto procurou lá fora. Porque a solução externa nunca funcionou. Porque a gente corre porque lá no fundo, acredita que se parar, vai ser invisível, vai ser descartável. A gente aprendeu que o amor, a atenção, são condicionados à nossa utilidade, à nossa capacidade de suprir uma demanda. É o medo primordial de não ser visto, de não ser querido, de ser deixado de lado. O medo de que, se você não estiver sempre produzindo, sempre vencendo, sempre presente, de uma forma que sirva a alguém, então você não tem valor. É a sensação de ser um objeto, não um sujeito. Esse medo nos faz acreditar que precisamos ser a solução para tudo, o herói da nossa própria história e da história dos outros. Mas essa busca incessante só nos afasta de nós mesmos e nos deixa ainda mais vazios, mais distantes da conexão genuína que tanto almejamos. Você não precisa mais correr. Você pode parar. Você pode sentir essa dor. Ela é real, e ela merece ser olhada, ser acolhida. Você não precisa mais buscar lá fora o que já está dentro de você, esperando ser descoberto. Não há mais nada a provar. Olhe para dentro. Sinta o que está aí. Permita-se ser quem você é, sem edições, sem máscaras. A sua suficiência não depende do que você faz, mas de quem você é, e você, meu amigo, já é o bastante. Você sempre foi. Se você sentiu que alguma dessas palavras tocou você, se reconheceu essa dor sem nome, esse vazio, essa busca interminável, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós, homens, carregamos essa mesma história, essa mesma ferida.
E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está cansado de correr, alguém que se sente invisível mesmo com tudo que conquistou, talvez seja a hora de mandar este vídeo para ele. Talvez ele precise saber que não está sozinho, e que há uma forma de parar.